Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, então, em Lucas capítulo 7. Vamos começar lendo, versículo 31 ao 34. Eu comentei de manhã que esse é um texto que eu nunca vi ninguém pregar esse texto, muito menos fazer uma introdução com ele, que é o que eu estou fazendo agora, fazer uma introdução do que nós vamos falar. E um texto que eu muitas vezes demorei a entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. E a melhor coisa do mundo é quando você, principalmente nos evangelhos, que você o evangelista está narrando algo que Jesus falou, que o próprio Cristo falou, sabe? Então não é uma interpretação, é o próprio Cristo falando. Então você se debruçar nessas porções que parecem mais complexas, mais controversas, sabe? Cara, não tem nada melhor do que você debruçar sobre isso, gastar tempo e falar, eu não estou entendendo o que Jesus está falando, cara. Tem coisa que Jesus fala nos evangelhos que parece que isso veio de lugar nenhum. Qual é a relação que tem, de repente, com a passagem seguinte? Mas, irmãos, eu queria te incentivar, desde já, quando você achar uma porção como essa, que você não entenda, cara, fica ali, planta os seus pés e fica ali, até você descobrir o que o Senhor quer dizer com isso, porque na hora que você descobrir vai ser maravilhoso, e aquilo vai alimentar o teu espírito, pode crer. Esse trecho é um deles. Olha só, Lucas 7, 31 a 34. Assim, o contexto aqui é o contexto onde os discípulos de João Batista vão, a mando do próprio, perguntar se Jesus era o Cristo que havia de vir, se devia de esperar outro. Então Jesus fala para eles contarem para João o que estavam vendo, o que estava acontecendo, e também Jesus começa a falar sobre a reação das pessoas, das multidões e dos fariseus à pregação de João Batista, que algumas pessoas ouviram e outras não. Então agora ele está falando dessas pessoas que não ouviram a pregação de João Batista. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. E ele vai explicar essa pequena parábola. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Bem, o que Jesus estava denunciando aqui nesse texto, irmãos? Estava denunciando apatia. Aqui eu posso comparar essa geração. E aqui nós podemos comparar a nossa geração. Sem dúvida isso se aplica para a gente. Uma geração apática. Uma geração que não corresponde. Uma geração que está sempre esperando que Deus faça algo. Sempre. E isso está implícito em muitas das coisas da nossa própria espiritualidade. Então nós viemos ao culto só esperando ver alguma coisa acontecer. Só isso. A expectativa por si só de esperar que Deus vai fazer alguma coisa não é algo ruim. A questão é ficar só aí. Porque veja, vai jogar para Deus a responsabilidade da nossa expectativa ter sido atendida ou não. E aí você tem, por exemplo, esse exemplo que ele está dando. E no final das contas, o que vai acontecer? Você vai vir culto após culto e nunca vai estar satisfeito a partir dessa perspectiva. Por isso que ele está denunciando essas pessoas que, ora, vocês viram João que não comiam, fazia jejum e vocês falavam que ele tinha demônios. Eu como e você fala que eu tenho demônio também. Ou seja, veja, nunca vai estar satisfeito, porque tem sempre uma expectativa. É como ele disse, crianças de uma praça tocando flauta esperando que os outros dancem. Então, muitas vezes, essa é a nossa expectativa. Nós nos vemos como crianças que botamos nossas roupas domingo à noite e agora, Senhor, me surpreenda. Eu fiz a minha parte, eu estou aqui. Agora é para o Senhor. Eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver milagre, eu quero ver alguém rodar, eu quero ver... E a gente estava comentando de manhã sobre... Isso fica muito evidente, né? Cara, você fala na internet de um pregador aí que cura pessoas, que faz olho nascer ou que dá profecia, né? Profecia assertiva, de falar o nome do cara, onde ele vive e tal.
Independente disso ser verdadeiro ou não, mas o fato é, essas reuniões enchem. E aquelas pessoas que estão ali, em sua maior parte, não são transformadas. Porque o que elas foram ver? Elas foram como crianças, que foram lá e estão esperando ver as pessoas dançarem. Essa é a expectativa delas. Sabe? Eles são como essas pessoas que Jesus está denunciando. Então eles estão envoltos em uma apatia. Eles não estão contribuindo, eles não conseguem se movimentar. Eles só querem ficar olhando. Cara, e para os nossos dias, isso é muito pontual. Quer ver um exemplo disso? A gente pega final de semana de descanso que a gente vai fazer, vai maratonar uma série. Não estou pregando contra a série, eu vejo série, algumas. E eu vi o Guilherme de Carvalho pregar isso essa semana. Cara, aí você passa, vou descansar, vou maratonar 12 horas de série. Você acaba, você viu tudo, você não fez nada, conseguiu chegar até o final, o que você sente? Um desânimo enorme. Porque segunda-feira você vai ter que trabalhar de novo. E aquilo não te satisfaz, cara. Não satisfaz mesmo. Digo por experiência própria. O que a gente fica? Apático. Por que a gente está esperando? A gente ficou 12 horas sentado em frente à televisão, esperando que aquilo fosse nos trazer algo. Apatia é uma condição psicológica, que eu peguei uma descrição da palavra, né? Condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. E aí é tal ponto que a gente percebe, né? Lá pelo 4º, 5º capítulo, as coisas já não te surpreendem mais. Você já vai vendo que você quer saber onde a história vai dar, mas já não te surpreende tanto como surpreendeu os 3 primeiros capítulos. Você está num estado emocional de indiferença, é uma falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, uma falta de motivação, tendo como algumas de suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular e a falta de energia. Inércia, como eu disse, é alguém que está simplesmente esperando. E a gente não pode deixar que todo o nosso estudo e todo o nosso aprofundamento sobre a presença do Senhor que nós estamos fazendo esse mês corra para esse lado, aonde nós ficamos de uma posição apática, esperando a presença, essa presença que a gente falou o mês todo, aparecer na minha frente. Somos como criança tocando flautas numa praça, esperando alguém dançar. Percebe? É isso que Jesus está denunciando. Então, parte de um lugar onde nós cobramos que Deus faça algo, ainda que esse algo seja a sua própria presença, sem nenhuma ação nossa. E Deus não se move dessa forma. O que acontece? Ficamos frustrados, porque esperamos do Senhor algo que Ele nunca nos prometeu. Se buscamos algo extraordinário como a presença de Deus, e eu disse que de fato devemos buscar e ter essa expectativa da presença do Senhor e aguardar e vir para o culto com esse desejo de que aconteça algo extraordinário. Mas é lógico pensar que se buscamos algo, uma manifestação extraordinária, que é a presença do Senhor, não podemos buscar de forma ordinária. Não podemos ter um método de busca comum. Isso não faz sentido, concordam comigo? Se buscamos uma presença extraordinária do Senhor, o método que nós usamos para buscar essa presença tem que ser extraordinário. Não pode ser do senso comum. Não, ele tem que transcender o padrão religioso. Então, se o padrão religioso cultural em São Gonçalo é que os cristãos vão domingo à noite nas suas igrejas e ficam 2 horas ali, cantam e ouvem uma palavra, esse é o padrão, esse é o normal, esse é o senso comum para qualquer pessoa que cumpre essa religiosidade. Mas se nós buscamos presença extraordinária de Deus, nós temos que transcender isso e buscá-lo de uma forma extraordinária. Só isso não basta. Não basta. Temos que buscar o Senhor, como o Jacques falou ontem, de todo o coração, de toda a nossa vontade. Alguns textos, algumas denúncias dos profetas. Isaías 29, versículo 13. Portanto, o Senhor diz: esse povo fala que me pertence.
honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Então alguém nos disse que temos que 7 horas vir para a igreja, e é isso que nós fazemos. Olha, isso está em Isaías, irmãos. Jeremias 29, 12 ao 14. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essa é a aliança do Senhor com o seu povo. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. E Ele não é homem para mentir. Se nós não temos encontrado o Senhor, sabemos o que precisamos fazer. Buscá-lo de todo o nosso coração. Significa que ainda tem pedaços do nosso coração e no nosso interior que não se converte, que não deseja, que não busca o Senhor. Então nós não somos integrais na busca a Ele. Não buscamos de todo o coração, por isso ainda não encontramos de forma extraordinária. Com certeza a falha não está nele, com certeza a falha está em nós, em nosso amor falho. Então Deus procura uma entrega para que possamos alcançar a presença dele, algo extraordinário. E é sobre esse algo extraordinário que eu queria falar nessa noite. Que então é o caminho para alcançarmos a presença do Senhor. Era sobre isso que eu queria dividir com vocês. E aí vamos continuar então o texto para a parte principal. Lucas 7, vamos ler do 36 ao versículo 50. Vocês conhecem a passagem? A mulher pecadora. Quantos conhecem essa passagem aí? Como eu imaginei. Então vamos ler. Um dos fariseus, interessante, precisa estar muito claro. Lucas 7:36. Esse texto vem logo depois do texto que eu acabei de ler, onde Jesus denuncia a apatia. O texto não está posicionado logo ali por acaso. Tem uma relação entre eles. E é isso que a gente vai olhar. Um dos fariseus, convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, e olha, o próprio evangelista já coloca isso. E vai ser interessante como esse texto vai falar isso várias vezes. Uma mulher, qual é a característica dela? Pecadora. Ninguém sabe o nome da mulher. Sabemos o nome do fariseu, é Simão, mas a mulher é só uma pecadora. Cara, isso nos coloca numa condição, porque nós somos pecadores e pecamos muito. Ele nos perdoou, mas nós ainda pecamos. Então quem somos nós? Pecadores. Deus nos vê dessa forma, pecadores. Uma pecadora soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Eu não vou falar sobre a questão do próprio frasco e o alabastro, que como a gente já ouviu essa mensagem em outras pregações, sabemos o que é, o valor, o que significa e tal. Então, resta nos dizer que o frasco de alabastro era algo de muito valor, tá? Algo como um salário de um ano, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Eu queria que você, se você pudesse, fechasse seus olhos e tentasse mentalizar o que está acontecendo aqui nesse momento. Jesus está na sala, e a mulher entra na sala, uma sala a qual ela não foi convidada, só porque ela ouviu que Jesus estaria ali. Então ela se lança aos pés do Senhor. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus, novamente, ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Jesus é incrível, né, irmãos?
porque ele responde aos nossos anseios, ao que a gente pensa, de uma forma incomum. Ele poderia ser direto e falar com Simão que não, que o pecador ali era ele, que ela foi... Não, mas ele responde, sabe, ele aproveita para ensinar, para aprofundar, ele aproveita cada situação para aprofundar o que ele quer passar. E assim é conosco, irmãos. Deus aproveita as situações de nossas vidas que poderiam ser resolvidas às vezes de forma simples, mas ele está aproveitando para trabalhar em você, para te comunicar algo, para te ensinar algo. Eu andei me perguntando isso essa semana, algumas situações e essas anotações que eu fiz sobre esse texto estavam lá pairando a minha cabeça e mais algumas outras anotações, situações pessoal. E quando eu vim ontem aqui, que teve o Metanoia, meu Deus, como que eu senti Jesus respondendo a esses anseios de uma forma que eu não poderia imaginar. Que é para além de uma compreensão, que é para além de um estalo, é de uma forma profunda, é de uma forma espiritual. Então ele está sempre buscando como tratar o tema com profundidade e não raso. É o que ele está fazendo aqui. Então ele não vai só responder esse mano, ele vai falar: olha, eu tenho algo para te contar. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Olha só como Jesus entra na coisa. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher ajoelhada aqui? Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você lembra que eu falei no começo sobre algo extraordinário? Simão não fez o que era esperado, que é uma bacia com água para lavar os pés de um visitante na casa dele. Se aquela mulher quisesse fazer o que devia, o certo, o comum, ela tinha que levar água e lavar os pés de Jesus. Mas não foi esse o caminho que ela escolheu. Ela escolheu um caminho de surpreender o Senhor. Ela se lança aos pés dele chorando. Por quê? Porque ela era quem devia 500. Só consegue chorar aos pés do Senhor quem foi convencido que deve 500. Quem acha que deve 50, irmãos, não consegue chorar aos pés do Senhor. E por que nós não quebrantamos o nosso coração? Porque nós achamos que devemos pouco. Porque nós achamos que devemos pouco ao Senhor, que a graça que Deus nos concedeu é algo esperado, é algo comum, porque afinal de contas nós somos bons, nós não somos iguais a fulano ou Beltrano, que é muito pior que eu. Não, eu devo pouco, e por isso nós não nos quebramos. Mas alguém que sabe o quanto deve e o quanto foi perdoado, quando chega na presença do Senhor, não tem outra reação. Ele vai para os pés do Senhor e ele não vai fazer o comum, que é lavar com água. É natural que ele encha seus olhos de lágrimas e essas lágrimas lavem os pés do seu amado. Isso é extraordinário, irmãos. Esse é o extraordinário. Lavou com lágrimas e os secou com seus cabelos. O comum seria ela pegar uma toalha para secar os pés do Senhor, como nós líderes fizemos aqui há 15 dias atrás. Nós experimentamos um pouco disso. Agora, no meu caso não daria para fazer, mas imagina se você fosse lá secar os pés dos seus irmãos. Deixa eu só contextualizar. A gente fez um exercício aqui com os líderes, onde o pastor Manuel nos ensinou sobre o serviço, e ele trouxe a mensagem que Jesus se cinge e lava os pés dos discípulos, e cada um fez isso aqui, nos surpreendeu, e a gente lavou os pés uns dos outros, e tivemos que secar os pés uns dos outros. Então a gente sabemos o que é lavar os pés de alguém e secar, beleza? Agora essa mulher, ela surpreende Jesus, ela é extraordinária. Ela não pega uma toalha, ela usa seus próprios cabelos para secar os pés de seu Senhor. Isso é extraordinário, irmãos.
lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Olha como Jesus vai apontando. Olha, aos olhos do Senhor, isso não passa batido. Tudo de extraordinário que você faz para o Senhor, as pessoas podem não ver e observar, mas aos olhos dele não passa batido. E ao seu tempo devido, ele recompensa. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu um óleo para ungir a minha cabeça, o que seria comum, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E tenha isso em mente, irmãos. Pensa nisso. Pensa no que está acontecendo nessa sala aqui. Como podemos resumir o ensino dessa mulher? A palavra que nós estamos buscando é devoção. Essa é a palavra. A devoção, irmãos, é o caminho para alcançarmos a presença do Senhor. Essa presença maravilhosa que nós falamos aqui o mês todo, nós não alcançaremos sem devoção, sem transcender aquilo que é esperado de nós. Devoção. Interessante que... Vamos continuar. Eu lhes digo, Jesus falando para Simão, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Interessante que quando Simão começa a pensar, quando a mulher chega, a primeira coisa que ele faz é começar o assunto para o pecado daquela mulher. Se ele soubesse quem era essa mulher, saberia que ela era pecadora, e ele já começou a desdenhar de Jesus por causa disso. Mas Jesus não segue esse caminho. Isso é muito interessante. Jesus não vai dar espaço para esse pensamento, mas Jesus, na sala do Simão, converte a direção do assunto. A direção do assunto, puxado pelo próprio anfitrião, era sobre pecado e juízo. Mas Jesus converte aquele tema e fala para ele: olha, não importa o pecado, isso aqui não é sobre pecado, isso é sobre amor, é sobre o quanto amamos. Então veja, a presença do Senhor já não tem mais nada a ver com o pecado, porque pela graça do Senhor nós somos perdoados e ponto. E nós somos salvos e ponto, ok? Então, mas nós não vamos fazer mais para ser salvos. E como isso é libertador? Quando entendemos, e eu digo na nossa história cristã, quando entendemos que nós não fazemos para ser salvo, quando descobrimos que aquele evangelho que chegou aos nossos ouvidos de, olha, se você se levantar suas mãos a Jesus e falar que Ele é seu Senhor e Salvador, você não vai para o inferno. Se você for domingo à noite, todo culto, tal, você não vai para o inferno. Se Jesus voltar amanhã, você vai ser arrebatado, ou se você morrer antes, você não vai para o inferno. Esse era o evangelho que nos era pregado de forma muito geral, né? De forma muito aberta. Então a gente fazia para ser salvo, ponto. Como é maravilhoso quando a gente descobriu que essa não é a verdade. A verdade é que fomos salvos e perdoados, agora nós fazemos alguma coisa, ou não fazemos nada. Porque a salvação e o perdão são graça, um favor que nós não merecemos. Nessa própria parábola, Jesus disse: o Senhor decidiu perdoar ambos, e ponto, ambos estavam perdoados. Então essa já não era mais a questão. A questão é, desses dois perdoados, quem ama? Quem ama? Se nós queremos alcançar a presença extraordinária do Senhor, a questão não é mais se pecamos ou se somos perdoados, a questão é se amamos.
se amamos o Senhor de uma forma genuína, de uma forma intrínseca, de uma forma verdadeira, da forma que Ele espera, e se manifestamos esse amor em devoção a Ele. Jesus converte o modelo daquela conversa e fala: Simão, já não é sobre pecado que eu estou, não é para falar sobre pecado que eu estou aqui, eu estou aqui para falar sobre devoção, sobre essa mulher que me amou. Interessante que o Simão convidou Jesus para ir para a casa dele, e Jesus foi. A mulher não convidou Jesus, ela soube que ele estava ali e ela foi atrás dele. Agora, olha o mais incrível, que quando você lê esse texto, o que você percebe? Que a atenção de Jesus estava no Simão ou na mulher? A atenção de Jesus estava na mulher. A atenção de Jesus não está somente em quem o convida. A atenção do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que manifestam devoção a Ele. Então, se nós queremos presença extraordinária, temos que ter uma extrema devoção a Ele, como prova do nosso amor. Então veja, Jesus estava naquele lugar geográfico aonde Simão estava. Pergunto a vocês: Simão acessou a presença do Senhor? A presença no conceito que a gente tem falado, Simão entrou na presença do Senhor? Não. Jesus estava na sala dele e ele não entrou na presença do Senhor. Nos leva a crer que nós podemos estar aqui, nosso irmão sendo tocado, e nós não entramos na presença do Senhor. E por isso, um vai sair falando que o culto foi bom, e o outro vai sair falando que o culto foi ruim, porque um acessou a presença do Senhor, o outro não. Não tem a ver com o lugar ou o que está acontecendo geograficamente. Aí nós entendemos, irmãos, a presença do Senhor é um lugar espiritual. Jesus falou para a mulher samaritana: não é aqui nem ali, mas é aqueles que adoram no lugar espiritual. É lá que o Pai está procurando, porque é lá que Ele está, no lugar espiritual. Agora, a mulher acessa a presença do Senhor, e Simão na casa dele não o faz. Interessante que, cara, na perspectiva de qualquer pessoa que começa a ler essa passagem, a penetra ali era a mulher, mas na perspectiva de Jesus, o penetra naquele ambiente era Simão, mesmo na casa dele, irmãos. Porque nos sentimos distantes, às vezes em momentos onde o culto está pegando fogo, porque nós não estamos acessando o mesmo lugar espiritual que está naquele lugar geográfico. Não acessamos. A boa notícia é que nós temos um caminho. A boa notícia é que essa mensagem que o Senhor compartilhou comigo, que eu estava muito feliz para compartilhar com vocês, é que Ele está nos dando um caminho para chegar na presença extraordinária dEle. E esse caminho é a devoção, irmãos. Então, como que a gente faz isso na parte prática de nossas vidas? Quando você vier para o culto domingo à noite, primeiro venha para o culto domingo à noite, não deixe de vir. E quando você vier, busque a presença do Senhor. Seja extraordinário na sua entrega. Graças a Deus nós não somos uma igreja que julga as manifestações, mas nós incentivamos. Por quê? Porque temos que ser extraordinários. Se ficarmos no raso, nós não alcançamos presença extraordinária de Deus. Temos que ser extraordinários, temos que ser intensos. Como se manifesta de forma prática, irmãos, no nosso dia a dia. Não se preocupem em só viver uma vida sem pecado. Busque uma vida cheia da presença do Senhor. Será que conseguimos acessar esse lugar espiritual aonde estivermos? Será que conseguimos acessar esse lugar espiritual por meio de nossa devoção, mesmo no nosso trabalho? Seja lá qual for o seu trabalho, ache uma forma de dizer a Ele que você o ama, da forma como você faz o seu trabalho. Porque o nosso trabalho, irmão, não é alheio à nossa vida. Deus não separa. Às vezes a gente pensa na minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida cristã, e a gente, para poder entender um pouco mais, mas na perspectiva de Deus, nós somos um.
meu trabalho, minha família, minhas filhas, minha vida pessoal, meu ministério, minhas finanças, Deus olha como e Ele está esperando de mim como eu manifesto devoção extrema com tudo isso que Ele me deu. Como eu manifesto devoção extrema no trato, no cuidado e na educação das minhas filhas. Como eu manifesto devoção extrema ao Senhor na forma como eu cuido do meu dinheiro. Como eu manifesto devoção extrema ao Senhor na forma como eu relaciono com os meus amigos e com os meus parentes. E óbvio, como eu manifesto devoção extrema no meu ministério. Devoção, irmãos. Olhando para essa passagem, então fica claro que a presença de Deus não é resposta a um convite. A presença de Deus é resposta à devoção como expressão de amor. Então, quando nós começamos o culto aqui, falamos, Senhor, você é bem-vindo, até aí para Ele, não dissemos muita coisa. Mas quando o primeiro de nós fecha seus olhos, levanta palavras de amor profundas para Ele, é aí que a presença vem. Agora, o que acontece se todos nós fizermos isso? Se todos nós, conscientes do quanto devemos, do quanto fomos perdoados. Nossa, e se somar nossas dívidas aqui nesse salão? Quanto fomos perdoados, irmãos? Quanto fomos perdoados? Espírito Santo nos convença do quanto fomos perdoados, Senhor. Nos traga clareza nesse momento, para que nosso coração seja quebrantado, Senhor. Para que possamos manifestar uma devoção extrema, Senhor, a partir do entendimento do quanto fomos perdoados pelo Senhor. Nós queremos acessar a Tua presença, Senhor. Queremos sair de uma posição de apatia. Queremos trilharmos o caminho da devoção, Senhor. Queremos ouvir aonde você está, onde está a Tua presença e irmos ao Teu encontro através da devoção, Senhor. A salvação e o perdão de Deus nós já temos, é favor de Deus sem ação nossa. Mas a presença dEle é resultado de ação nossa, irmãos. E quando nós descobrimos que o perdão não é por ação nossa, isso a gente ficou maravilhado, mas só que a gente esqueceu que tem uma parte onde depende do que nós estamos fazendo, sim. E nós não vamos alcançar a presença do Senhor se nós não formos devotos a Ele, irmãos. E por isso nossas vidas espirituais estão como estão, ano após ano, sentados nesses bancos de igreja. Então que seja um tempo onde nós possamos nos lançar a Ele, manifestar o nosso amor em forma de devoção. Continuando o texto, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, Jesus não falou que ela não pecou, foram perdoados. Olha a sequência lógica que Jesus está colocando. Os pecados são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Pergunto a você, irmãos, aos olhos de Deus, nossa quantidade de pecado nos coloca um em diferença com o outro? Não. Aos olhos de Deus, nosso pecado nos afasta dele, ponto. Então, quando Jesus fala, a quem pouco foi perdoado, não necessariamente é que o cara foi perdoado pouco, é que o cara tenha consciência que devia pouco. Ele acha que devia pouco. Por isso ele não foi perdoado. Porque se nós não formos convencidos pelo Espírito Santo de nossos pecados,
todos os nossos muitos pecados, nós não seremos perdoados. É o que está acontecendo com Simão aqui. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Olha só o mais absurdo. Olha o mais absurdo para mim. Os homens que estavam à mesa, então não era só Simão e a mulher, tinha mais gente à mesa. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Cara, mesmo depois disso, os caras não souberam quem é Jesus. Não lhes foi revelado quem era Jesus. Estando lá, vendo o que viram, não foi revelado a eles quem é Jesus. Isso nos faz perguntar: sabemos quem é Jesus? Nos foi revelado. Por quê? Porque não foi revelado. Porque a revelação de Jesus Cristo só está na própria presença do Senhor. Como eles não acessaram a presença do Senhor, eles não tiveram revelação de quem era Jesus. O prêmio de estar na presença do Senhor é a revelação de quem Ele é, irmãos. O prêmio que nós encontramos, o grande tesouro que nós encontramos na presença do Senhor, não é nada mais do que entender quem Ele é, entender quem o nosso Deus é, quem o nosso Pai é. O prêmio maior da presença do Senhor é conseguirmos reconhecê-lo como o amado de nossas almas, irmãos. E esses caras não conseguiram, porque eles não sabiam quem era Jesus. Meu Deus, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Não descobriram, não entraram na presença do Senhor. E disse Jesus à mulher: vai, a sua fé te salvou, vá em paz. E aqui fica o nosso convite, irmãos, para que você viva uma vida de devoção extrema ao Senhor. Tudo que temos pregado em termos de presença do Senhor, quão maravilhoso que tem sido tudo que temos falado aqui, vislumbrado sobre a presença dEle, só pode ser acessado quando manifestamos devoção ao nosso Senhor. Daí eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e eu queria que você pensasse um pouco, todos que estiverem no salão, queria muito te convidar a fazer isso. Eu quero muito compartilhar com você como que o Senhor tem me quebrado com isso, tem me quebrado de verdade, sabe? E eu queria muito compartilhar com você. Então fale com Ele. Será que você consegue se colocar mentalmente no lugar dessa mulher? Será que você consegue se colocar? Será que você consegue, ouvindo? Eu estou te contando aonde o Senhor está, irmãos. Essa mulher ouviu que Jesus estava na casa de Simão. Eu estou te contando, Jesus está aqui. A presença do Senhor está aqui, irmãos. Ele está aqui. E a pergunta é se tu vais acessar a presença dele ou não. A pergunta é se você consegue partir de um entendimento que você foi muito perdoado e por isso muito você ama. E por isso a sua devoção é extraordinária. Esse é um momento especial, irmãos. Então esse é o momento onde nós, como igreja, abrimos esse espaço. Manifeste devoção ao Senhor da forma que você julgar que seja extraordinária, mas não perca a chance de demonstrar um amor, uma extrema devoção pelo amor que você sente pelo aquele que te perdoou, pela gratidão que você sente por aquele que perdoou todos os seus pecados.
Esse é o momento, irmãos, onde nós somos Simão. Estamos esperando Jesus fazer alguma coisa, ou nós somos a mulher pecadora que nos lançamos aos pés dele. Esse é o momento que diferencia os cristãos. Todos foram salvos, todos foram perdoados. A graça nos garante isso, irmãos. Mas nem todos acham a presença do Senhor. E Deus nos livre de viver uma vida, mesmo sendo salvos e perdoados, uma vida cristã inteira desperdiçada e não acessando a presença do Senhor. Senhor, nos livra disso e quebranta o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, convence-nos do quanto fomos perdoados nesse momento. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.